Fala galera, estamos aqui para falar do segundo estilo da nossa série sobre todos os estilos cervejeiros. E o estilo de hoje é American Standard Lager. Quer saber um pouquinho mais? Não saia daí. Bem-vindos a mais um episódio da série, onde a gente vai falar sobre todos os estilos cervejeiros. Esse é o segundo episódio, é um episódio com produção da Brau Academy em parceria com a cervejaria Campos do Jordão. E o estilo de hoje é um estilo muito popular, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também. Por mais que as cervejas comerciais aqui no Brasil, a Skol se intitule de Pilsen, na verdade ela é uma American Standard Lager. Vamos entender um pouquinho mais sobre ela? Sempre com a minha colinha aqui do BJCP, fazendo aqui todo o descritivo em cima do BJCP. Ela é uma cerveja que tem uma graduação alcoólica entre 4,2 e 5,3. 4,2 é o máximo de álcool que a Light Lager do episódio anterior tem, A Light Lager é de 2,8 a 4,2, a Standard Lager de 4,2 a 5,3. Na média, a gente sabe que tem por volta de 4,7 a 4,9, 5% de álcool. Já então uma graduação alcoólica que a gente está acostumado já nas cervejas comerciais. A aparência dela, ela é uma cerveja que tem uma coloração de palha até amarelo claro. Na hora que a gente serve a cerveja, a gente analisa primeiro a cor. Depois a gente analisa a espuma, o colarinho dela. A gente vê que a formação de espuma ela é muito alta. Ela é uma cerveja bem carbonatada, para que dê bastante frescor, E esse público, o público dessa cerveja, pede esse tipo de frescor. Alta retenção, mas tem uma baixa, alta formação de espuma, mas tem uma baixa retenção. A espuma não fica por muito tempo no copo. É uma cerveja que não tem tanto malte. Que nem a gente falou na Light Lager, a Light Lager tem menos malte ainda, tem menos retenção ainda do que a Standard Lager. Mas a Standard Lager também tem uma retenção baixa, porque tem pouco malte e usa 40% de todos os seus grãos é adjunto, 40% ou de milho ou de arroz. O milho e o arroz têm menos proteínas do que o malte. É a proteína do malte que dá a retenção de espuma, que faz com que a espuma fique por mais tempo no copo. Então é uma cerveja que não tem muita retenção de espuma. Na hora que você serve, você vê ela se desfazer, formar muito rápido, com um volume muito bom, mas se desfazer muito rápido. É uma cerveja que, via de regra, ela é filtrada, assim como a Light Lager. Então, na hora que você olha ela, você consegue ver através do copo. Ela é uma cerveja translúcida por conta de ser uma cerveja filtrada. Ser filtrada ou não é uma qualidade. Quando a cerveja é filtrada, isso é por conta do aspecto visual. O público que toma essa cerveja pede uma cerveja com aspecto visual mais limpo. E também tem como um dogma pensar que tudo que é filtrado tem uma qualidade melhor. Só que na hora que a gente filtra uma cerveja, a gente retira proteínas, polifenóis, substâncias que dão sabor. A cerveja fica mais aguada. Então, quem já produz cerveja ou é sommelier de cerveja sabe muito bem que a filtração ela não melhora a cerveja, ela deixa a cerveja mais aguada. Mas ela é um mal necessário porque tem um público que quer ver uma cerveja translúcida e acha que a cerveja filtrada é uma cerveja melhor.
Na hora que a gente pega então a cerveja no copo, vai sentir o aroma. A gente sente aroma do quê? Geralmente de malte. Tem um leve aroma de malte. Aroma de lúpulo é praticamente impossível a gente pegar numa cerveja dessa, porque é um tipo de cerveja que não joga lúpulo no final da fervura, que é o lúpulo que dá aroma. Usa só lúpulo de amargor. É uma cerveja que não tem tanto amargor assim. No guia BJCP, esse estilo tem de 8 a 18 IBUs. No Brasil, a gente tem a maioria ficando entre 8 e 10. Tá? Estou falando de Brahma 8, Skol 9 ou 10. Como temos outros exemplos, como Itaipava, que tem 4 e 5 IBU, a Skin Cariol também fica por volta disso, 5, 6 IBUs. É um amargor muito baixo. 18 IBU de amargor para uma cerveja no Brasil não é factível, não é viável, porque o público brasileiro não gosta muito de amargor. A Heineken, lá fora, ela tem 21, 22. Quando ela veio para o Brasil, ela foi obrigada a reduzir para 16, que é o limiar aonde que o brasileiro aceita, mas mesmo assim com 16 IBUs acaba sendo um amargor muito alto para um tipo de consumidor que também não quer esses 16 IBU. Fica mais para os 8, 10 que a Skol e que a Brahma tem. No Brasil, amargor baixo. Nos Estados Unidos, a Budweiser chega em por volta de 16, 15, 16. Tem um amargor maior. A Budweiser nos Estados Unidos é, talvez, no mundo, eu acho que é o exemplo clássico da American Standard Lager. Assim como outras marcas, né? A gente tem a Coors, por exemplo, né? Bom, falamos de aparência, falamos de aroma, falamos de sabor. Sensação na boca. O corpo dela é um corpo baixo. Corpo é sinônimo de maltado, né? Então uma cerveja encorpada é uma cerveja que tem um dulçor de malte alto. E essas cervejas elas não têm dulçor de malte alto, tem muito baixo, porque elas são claras, usa pouco malte. É uma cerveja muito carbonatada, que algumas pode dar um pouquinho de picância. Quando tem muito CO2, o CO2 ele se forma com uma intensidade muito maior na língua. E isso gera picância. Isso gera picância e acaba deixando uma certa textura de crocância. É isso que a gente chama. É a descrição que no BJCP eles descrevem como crispy. A história da cerveja. Ela evoluiu da pré-Prohibition Lager. É uma lager que os Estados Unidos faziam antes da proibição, da lei seca. Que era uma cerveja leve, né? A história de colocar adjuntos, arroz e milho, os americanos fazem há muito tempo, né? Desde que os alemães foram da Europa para os Estados Unidos, começaram a fazer cerveja, os americanos colocaram milho na cerveja porque o milho é natural dos Estados Unidos e a finalidade do milho na cerveja ela é de deixar a cerveja mais leve, não necessariamente pior. Tem muita gente que tem um paradigma de achar que coloquei adjunto, eu piorei a cerveja. Não necessariamente. O que piora uma cerveja comercial é o prazo de produção, coisa que algumas, Ambev, por exemplo, fazem em 7 dias de produção. Quando você produz muito rápido, é lógico que você perde qualidade. Tá? Então é mais um paradigma. Cerveja puro malte não quer dizer que ela é necessariamente melhor. Depende muito do processo de produção dela. É lógico que o sabor do malte ele é mais interessante do que o do arroz e do milho, né? Só que o que eu estou falando é outra coisa. Que o principal problema das cervejas comerciais no Brasil hoje, que é o exemplo da American Standard Lager, é o processo de produção ser muito acelerado. Eu falei dos principais estilos. No Brasil você pode pegar
Nos Estados Unidos é Budweiser, né? A Budweiser americana, a Coors, por exemplo, entre outros, não adianta eu dar um monte de nome aqui que vocês não vão conhecer, mas a Budweiser americana principalmente é um estilo que lá representa bem. Aqui no Brasil, todas essas que a gente está pensando, Itaipava, Skin, Skol, Ambev, a Skol e a Brahma da Ambev, a Heineken não, Heineken é International Lager, que é puro malte, tá? A gente vai falar dela mais pra frente, é outro estilo. Entre outras, Local, Sintra, Conte, todas elas são Standard Lager. Standard Lager é um estilo que veio com a finalidade de ser uma cerveja leve e refrescante. Quebrem seus preconceitos contra esse estilo, porque é uma cerveja leve e refrescante. Algumas cervejas comerciais que a gente toma, elas podem ter uma qualidade mais baixa, porque a finalidade de algumas é justamente vender por um preço mais baixo. É atender um outro mercado que requer um produto mais baixo. Mas na hora que você vai, por exemplo, em outros países, Estados Unidos, por exemplo, se você toma a Budweiser nos Estados Unidos, tem uma qualidade muito superior da Budweiser feita aqui, da nossa Skol, da nossa Brahma e de todas as outras. O Brasil, nessas cervejas comerciais, é um dos que tem no mundo, os países no mundo que tem a pior qualidade. Eu já viajei por diversos países e tomei muitas cervejas. Na Ásia eu já tomei muita cerveja com arroz, 40% de arroz, que a cerveja era excelente, fermentação limpa, muito refrescante. Então não é o adjunto que piora a cerveja, mas sim é a pressa em fazer. Galera, espero que eu tenha acrescentado um pouco mais sobre a cultura cervejeira para vocês. Quer saber um pouquinho mais? Nos vemos no próximo episódio.